Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, que é o irmão Jorge, e a sua família. Cadê o Jorge? Jorge? Cadê o Jorge? Deus abençoe, né? O irmão Carlos, a irmã Rita, todos os irmãos que fazem parte da minha família também, né? Eles são uma bênção de Deus. E foi através do irmão Jorge que nós estamos aqui, pastor Jorge. E eu gostaria de saber se tem alguém que me segue aqui no YouTube, que veio para o culto hoje. Tem alguém? De manhã tinha 3 famílias que vieram. Tinha um irmão Sérgio aqui que já foi. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Túlio. Irmãos, só pastores sérios que abrem o altar da igreja para falar sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Porque é um assunto que está ficando no esquecimento já. Apocalipse, volta de Jesus. E eu louvo a Deus por esse despertar do vosso pastor, por fazer com que você venha compreender melhor o que está acontecendo e o que está por vir. Também o pastor Juliano, que nos recebeu, toda a equipe, fui muito bem recepcionado, muito bem tratado por vocês. Amém? Irmãos, no final, estará ali na porta, nós temos o livro do Armagedon. Você tem um sentimento de injustiça no meio político? Sim ou não, no que está acontecendo? Não parece? Então, nós vivemos dentro de um programa, dentro da profecia, chamado de governo humano. O governo humano, ele iniciou em Gênesis 11, e com Nimrod, né? Nimrod significa rebelde, e ele instaurou o primeiro governo mundial. A população não era tão grande, mas eles
tinham tudo em comum e tinham uma unidade. O governo humano ele é estabelecido em Daniel 2, na estátua de Nabucodonosor, e ele é estabelecido em Daniel 7, nos 4 animais. Tanto a estátua como os animais falam do mesmo assunto, o governo humano, que é a cabeça da estátua e o leão, a cabeça, Daniel 2, e o leão, Daniel 7, o Império Babilônico. E a Babilônia, ela começa exatamente em Babel. O local aonde construiu a Torre de Babel foi aonde Nabucodonosor levantou o seu império babilônico e é aonde nós temos o Iraque. Foi o primeiro governo de amplitude mundial. Aí a estátua tem o segundo império, que está no peito e nos braços da estátua de Daniel 2 e no urso de Daniel 7, que é o Império Medos e Persas. São 2 impérios unidos que tiveram poder global. Esse poder global, ele se instaurou e, para quem não sabe, o Império Persa é exatamente onde está o Irã hoje, o Irã. O terceiro império, que está ligado ao governo humano, ele está entre o ventre e as coxas de Daniel 2 e o leopardo de Daniel 7, que é o Império Grego. E o Império Grego é o império que está no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, que foi o Império Grego que trouxe a cultura do saber, e aí vem um conhecimento absurdo através do grego, e aí houve uma certa pacificação no Império Grego, e essa certa pacificação foi para criar um ambiente mundial para a entrada de Jesus. E o último império, que é o que nós estamos vivendo, é as pernas e o pé da estátua de Daniel 2, e uma fera de Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, que a fera ela tem 10 chifres, os 10 chifres dessa fera estão na cabeça do dragão, de Apocalipse 12, 3, e na cabeça da besta, de Apocalipse 13, 1. Esses 10 chifres são 10 plataformas de governo que darão autoridade à fera de Daniel 7, a ponta pequena. Porque Daniel, quando ele viu a fera se levantar, que é o último império global, ele vê os 10 chifres na cabeça, e ele vai ver uma ponta pequena que tem olhos como olhos de gente e uma boca que fala grandiosamente, o anticristo. Então, o último império global é o Império Romano, que ele vai dos dias de Jesus e ele termina só em Apocalipse 19, no Armagedon. Talvez você não saiba, mas toda a nossa cultura, ela tem as nossas constituições mundiais das nações, elas são baseadas em Roma. Tem advogados aqui? Quantos advogados tem aqui? As leis, elas são o quê? Qual é a base da lei? Romana. Então, Roma ela está infiltrada nas constituições dos países e nas leis que regem o mundo. E Roma, hoje, através da União Europeia, isso aqui é matéria para outro, eu só estou dando a introdução falando do livro, irmão. Você já vai entender. Olha só, Roma é o último império global, da onde surgirá o iníquo. Agora, todo esse período do governo humano é um governo de injustiça. É por isso que ele só termina no Armagedon, em que todos os governos do mundo vão tentar exterminar os judeus, e é nesse momento que será a vinda visível de Jesus, Apocalipse 19. Se o Armagedon fosse hoje, Vladimir Putin, Biden, Xi Jinping, se o Nine fosse presidente do Brasil, o Nine é o Lula, tá? O Nine. Se o Nine fosse presidente do Brasil, todos estariam reunidos. E todos seriam exterminados pelo governo de Cristo, vindo sobre as nuvens, pisando no Monte das Oliveiras. E aí vem o estabelecimento do governo mundial. Então, todo esse período do governo humano, ele termina no Armagedon para o governo de 1000 anos de Cristo, Apocalipse 20.
Então isso vai sempre existir. E é por isso que eu escrevi esse livro, para você entender sobre o que é esse governo humano e por que existe esse governo. E dentro da profecia você entende tudo isso. Tem uma Bíblia também, irmãos. O livro custa apenas R$30. A minha Bíblia de oração, acredito que só deve ter 15 dessa Bíblia. É um ótimo presente aí, para amigo secreto e de Natal. Comigo aqui ela custa apenas R$50 na internet, eu acho que ela está R$ 79,90 ou R$ 89,90. E tem uma camisa, eu vi que tem camisa aí para evangelizar, né? Essa camisa foi feita pelo nosso querido irmão Carlos, que está ali, ó. É seu direito não acreditar, mas é o meu dever te avisar. Jesus está voltando. Amém? É forte. A camisa tem PMG e GG e tem branca e preta. Se você quiser, a camisa vai estar ali, custa apenas R$40. Irmãos, eu estou terça-feira indo para o Nordeste. Nós já enviamos para lá 1000 brinquedos e vamos entregar lá 100 cesta básica no Nordeste. Nós estamos fazendo Natal missionário. Todo final de ano eu faço esse trabalho. E você adquirindo esse material, você vai estar ajudando a obra de Deus. Amém? Ajude, semeie, porque a semente, ela produz, ela germina e ela gera milagres na nossa vida. Vamos à palavra. Existem algumas ressalvas que eu preciso fazer sobre a questão do Apocalipse, diante do que nós lemos. Primeiro, se eu perguntar aqui, quem é o autor do Apocalipse? Quem é o autor do Apocalipse? João. Todas as Bíblias e estudos, todos os livros vão dizer que João é o autor do Apocalipse. Mas se eu disser para você que não é João o autor do Apocalipse, você vai dizer, esse pastor está pregando heresia, não é assim? Mas olha o que você acabou de ler aí, você leu isso, está na primeira parte do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. O que João fez? Ele escreveu. Mas veja que o Apocalipse é algo tão sério, tão divino, tão sobrenatural, que a autoria Jesus deu a ele mesmo. Essa revelação pertence a mim. Toda a Bíblia é inspirada, né? Pelo Espírito Santo. Mas o desenrolar das últimas coisas, Jesus trouxe para ele. E todo o Apocalipse, para você entender, ele está ligado a essa primeira palavra que você leu aí, revelação. Carnal tem revelação, irmãos? Carnal? Entende coisa espiritual? Carnal não entende nada do que é espiritual. E esse livro, ele é muito espiritual. Porque ele é o fim da história. E ele revela o triunfo do bem sobre o mal. Então, crentes carnais jamais vão entender a dimensão dessa revelação. Porque uma revelação espiritual como essa, sobre a ira de Deus, sobre a volta do Filho de Deus, é só para quem é muito espiritual. E aí, o que significa o Apocalipse? O Apocalipse significa revelar aquilo que outra hora estava escondido e tirar das sombras, tirar da escuridão. No hebraico, a palavra ignorância. Você sabe o que significa ignorância no hebraico? Trevas. Trevas significa ignorância. Agora, a palavra luz no hebraico, você sabe o que significa luz no hebraico? Conhecimento. Então, quando eu tenho essa revelação, eu tenho conhecimento e eu saio da ignorância. E eu passo a entender a revelação e o propósito de Deus. Agora, veja que interessante, esta revelação,
ela foi escrita para os servos do Senhor Jesus. Esta revelação, como está escrito no versículo 1, ela não foi escrita para os poderosos, para os grandes. Essa revelação é para os servos do Senhor Jesus. É a mesma coisa do derramamento do Espírito que o profeta Joel profetizou e Pedro usou em Atos 2. Eu derramarei do meu Espírito sobre os servos. Servos. E com qual propósito? Essa revelação foi dada a nós para nos revelar as coisas que brevemente devem acontecer. Então entenda que não é teoria da conspiração. Porque não existe mais a teoria, existe a conspiração agora. Porque antigamente, quando você falava sobre nova ordem mundial, todo mundo dizia, isso aí é teoria da conspiração. Agora, diariamente e semanalmente, a mídia está anunciando uma nova ordem mundial. No discurso do Lula, quando ele, entre aspas, bem grande aqui, ganhou, ele falou que iria estar correspondendo à nova governança mundial. E no plano de governo do PT, está lá no site dele, você pode baixar, é 28 páginas, eu li as 28 páginas. Está uma aliança muito forte com a Agenda 2030, que é uma agenda da redução populacional, e também o alinhamento com a nova ordem mundial. Está no plano de governo do PT. Que é uma ligação muito forte, meu irmão. Essa nova ordem mundial, ela é uma plataforma de um único governo, de uma única moeda e de uma única religião. Isso é um totalitarismo. E não é que vai ser implantado, ele já está sendo implantado e todos nós já estamos dentro dele. Por exemplo, o crédito positivo, que é o teu score. Você sabia que você é pontuado? Tudo que você compra, tudo que você faz gera pontuação no teu score. Isso está ligado a um governo totalitário. Agora, só para você entender, quando o governo Bolsonaro assinou isso em 2018, primeiro, quem trouxe o sistema foi a cúpula do PSL, que era o governo, era a sigla do governo, do presidente. Eles estiveram na China. 6 meses após eles implantaram. Você sabe o que é o crédito, o crédito positivo? Todos os nossos dados que nós temos na internet, SUS, MEC, banco, e-mail, tudo o governo sugou para dentro de um campo de informação. E aí, só para você entender o poder disso aqui, o governo brasileiro hoje nos monitora íris dos olhos, reconhecimento facial, digital, massa corpórea e voz. E aí existia uma classe gigantesca que não estava na malha do crédito positivo. Veio a pandemia e veio o auxílio emergencial. Mas veio só para o Brasil o auxílio emergencial, sim ou não? Foi para o mundo todo. Agora, no Brasil, só pôde receber o auxílio emergencial quem estava no crédito positivo. E aí Paulo Guedes falou numa entrevista um dia, só vai receber isso daqui quem estiver dentro do crédito. E nós queremos, desde o viciado em droga, do catador de papelão, todos dentro do crédito positivo. Aí ainda ficou uma malha gigantesca sem entrar no crédito positivo. Aí do nada o Banco Central diz, tem um monte de brasileiro com dinheiro no banco. Você tem um monte lá. Tem a maioria das pessoas que foram lá, tinha 50 centavos, R$1. Aí todo mundo foi para o site, e para você ter acesso a essa informação, o que você teve que fazer? Se cadastrar no crédito positivo. E aí, a cada dia que faz, os nossos dados estão interligados para um futuro governo totalitário. E toda essa plataforma, ela está no mundo todo. Veja que a pandemia foi no mundo todo. A distribuição de dinheiro para os pobres foi para o mundo todo. Então, você tem que entender hoje que não é o Brasil. É no mundo que está emergindo um sistema globalista, que é conhecido como esse governo totalitário. E nós já estamos dentro dele.
Então, quando eu pego tudo isso aqui e eu olho por dentro do Apocalipse, imagine eu pegando a Bíblia e olhando para o mundo, eu vou entender que tudo isso já está escrito na profecia. Porque qual é o propósito do Apocalipse? Revelar as coisas que brevemente vão acontecer. Então, nós precisamos entender que o Apocalipse, por exemplo, está passando o Fantástico daqui a pouco, vai vir jornal da Record. O Apocalipse, ele já revela tudo o que está se falando aí. Tudo o que está acontecendo na economia, nas religiões, governança mundial, já está alinhada à profecia. O que isso me revela? Que Deus está no controle. Isso me revela a soberania e o poderio do meu Deus. Glória a Deus. Agora entenda, querido. Eu quero que você imagine comigo agora. Imagine comigo uma criança lendo uma história em quadrinho. Imagine. E nessa história em quadrinho que a criança lê, parece que o herói perde. Fica sem graça, né? Aí imagine essa criança indo lá no final da história. Aí quando você chega no final da história, ela vai ver que o bem triunfou sobre o mal. Aí a criança volta a ler a história. E todas as vezes que há reação do mal, a criança vai dizer assim na sua mente: você não sabe o que te aguarda no final. O Apocalipse é um livro que revela a derrota total do governo humano e do império do diabo. E é por isso que o diabo não quer que você leia e estude profecia. Porque quem lê o Apocalipse entende que o diabo já está condenado. Quem entende a profecia vai entender que o diabo nunca foi inimigo de Deus. Porque Deus é soberano. Repita comigo, Ele é soberano. Soberania de Deus nos revela algumas coisas. Primeiro, Deus não precisa de ordem de ninguém e pedir conselho para ninguém para fazer o que Ele determinou. Ele governa sobre tudo. Segundo, quando você estuda sobre a soberania de Deus, você vai entender que Deus não tem inimigos. O diabo é inimigo do homem, mas jamais será inimigo de Deus. Porque ele já está condenado e julgado pela própria palavra. Agora compreenda. Isso aqui é estatística. Apenas 5% da igreja mundial estuda o Apocalipse. E é por isso que existe muita ignorância. As pessoas ficam, não, Jesus não vai voltar agora. Daqui 1000 anos, daqui 100 anos, eu vou ver meus netos crescer, meus filhos se formar. E isso, irmãos, é muito preocupante. Porque nós temos que aguardar Jesus como que se Ele viesse agora. E aí, quando você entende isso, olha o que está no versículo 3. Antigamente dizia assim, quem lê o Apocalipse fica louco. Quem já ouviu isso aqui? Lê esse livro aí que senão você vai ficar louco. Aí tem muita gente dizendo, não, eu não consigo entender, é muito difícil entender. Irmãos, a maior regra de hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia e eu não preciso nada além da Bíblia para compreender a Bíblia. E se o Apocalipse está aqui, ele tem interpretação. Pela própria palavra. Então eu não preciso nada além da Bíblia para entender o que está aqui. Agora, por que o diabo não quer que você entenda esse livro? Por causa desse texto aí, ó. Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Mais do que feliz. Bem-aventurados aqueles que leem, você já leu. Aqueles que ouvem as palavras da profecia, você está ouvindo, e guardam as coisas que nela, guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está. E aí eu já posso profetizar que você vai sair daqui mais do que feliz. Porque você está ouvindo,
você já leu e você vai guardar essa palavra. Porque o tempo está próximo. Repita comigo, o tempo está próximo. Existem 3 coisas. Quantas coisas? Que eu preciso que você entenda sobre a volta de Jesus. Que foi ensinado errado, e a gente continua acreditando errado. E que poucas pessoas conseguem discernir isso. Então vamos lá. As pessoas dizem, não, Jesus não vai voltar agora. Primeira coisa que eu ouço muito, e eu quero convidar todos depois para se inscrever no meu canal no YouTube, Carlos Cardoso. É só você colocar Carlos Cardoso, pastor Carlos Cardoso com Z, que vai aparecer lá. Todas as nossas redes sociais no Google. Olha só. As pessoas chegam lá nos comentários dos meus vídeos e falam, nem Jesus sabe a hora que ele vai vir, e vocês querem ficar adivinhando o dia que ele vai voltar. Quantos aqui já ouviram isso? Quantos aqui já ouviram? Tá vendo? Até você já falou isso, né? Esse povo é doido, fica falando que Jesus vai voltar, se nem ele sabe. Então, veja bem, Marcos 13, 32, Jesus disse mesmo, que nem os anjos no céu e nem o Filho sabe a hora, mas somente o... Então está escrito lá. Mas quando Jesus mencionou isso, ele estava limitado ao espaço e ao tempo dos homens. Ministério terreno. Jesus é Deus, sim ou não? Então, Deus é um ser completo. Irmão, quando você estuda na teologia sobre Deus, você vai entender que Deus é luz, Deus é amor e Deus é espírito. E ele é um ser completo. Deus não precisa de nada. Se eu disser para você que Deus não precisa da tua adoração, você vai dizer que eu estou louco. Mas Deus não precisa, ele é um ser completo. Então ele transcende todas as coisas. Só que apesar de ele transcender tudo dentro do seu poderio, ele é imanente, daí vem o amor. Ele é um Deus que quer relacionamento. Isso que é o tremendo. Mas Deus, ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar. E não se assuste com o que eu vou falar. A presença de Deus, ela está até dentro do inferno. Mas não é porque a presença de Deus está lá que ele habita lá. Pastor, me prova na Bíblia. Salmo 139, Davi disse, eu faço a minha cama no Seol, no Hades, no Tártaro. É o mundo dos mortos. Lá também tu estás. E veja que o salmista está falando da antessala do inferno. É o mundo dos mortos sem salvação. Porque trevas e luz para ti são as mesmas coisas, a mesma coisa. Então a presença de Deus, ela está em todo lugar. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. E ele é Meu irmão, a onisciência de Deus, ela é tremenda. Por exemplo, para Davi, Salmo 139, quando eu estava sendo tecido e era algo ainda informe, tu já me contemplava e todos os meus dias já estava escrito no teu. Jeremias 1,5, olha aí. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E as nações eu te dei por profeta. Mas dentro dessa lógica de presciência e onisciência, que Deus sabe tudo, e Jesus é Deus e ele é onisciente, ele sabe tudo. Eu gosto muito do texto de Isaías 46, 10. Irmãos, isso aqui é chave para você entender. Olha o que diz Isaías 46, 10. Olha o que diz, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Algumas outras traduções dizem assim, eu anuncio o fim desde o princípio. Repita comigo, Deus anuncia o fim das coisas desde o começo. Você sabe o que isso significa para você entender? Antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele termina. Isso aqui é muito forte, né? Antes de Deus iniciar qualquer coisa, primeiro ele termina. Quando é que Jesus morreu, irmãos? Para nós, Jesus morreu no ano 33, não é isso? Agora vamos lá. Apocalipse 13, 8.
Isso aqui é a presciência e a onisciência de Deus. O Cordeiro morreu quando? Olha lá. A última parte ali, ó. O do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que Jesus morreu? Antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva. O Cordeiro já estava morto na eternidade. Então, pastor, Deus sabia que o homem ia pecar? Claro que sabia. Porque ele é o quê? Meu irmão, não existe nada no espaço e no tempo que Deus não saiba. Nada. Aí Deus perde o poderio? Não, meu irmão, isso aqui aumenta o poder de Deus. Porque o que a Bíblia está me revelando? Que Ele está no controle de tudo. Não existe nada. Antes de Ele começar qualquer coisa, primeiro Ele termina para depois. Por quê? Porque eu estou no controle. Então eu entendo um princípio muito forte dentro disso aqui. Aonde nós estamos inseridos? Deus começou uma obra na minha e na tua vida, sim ou não? Ele sabe como vai terminar. Então como é que Deus nos enxerga? Você sabe como é que Deus nos enxerga? Deus já nos enxerga ao lado dele por toda eternidade. Na Nova Jerusalém. Quem acredita, diga glória ao nome dele. Aleluia. Não existe nada que está fora do controle. Agora, Jesus é Deus. E Jesus ele vai declarar que ele é o dono do tempo. Apocalipse 1:8. Irmãos, entenda que tempo é para o homem. Repita comigo, Deus é eterno. Meu irmão, você não é eterno, Deus é eterno. Porque o eterno, no hebraico, significa aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus não tem início, não tem meio e não tem fim. E tempo é para homem. Não existe tempo para Deus. Não existe. A ponto que Davi disse, 1000 anos é como um dia e um dia como? Por quê? Porque está tudo transparente. Não existe nada que Deus não saiba. Ainda a palavra não saindo da minha boca e tu já conhece. Agora, você faz parte da eternidade. Você teve um início, foi quando você foi fecundado. Mas você não tem fim. Repita isso aqui comigo. Eu não tenho fim. Irmão, ninguém aceita a inexistência. Qualquer velório que você for, e biblicamente a Bíblia diz que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Você vai ver lá a família enlutada em volta de um caixão, e como é que as pessoas vêm confortar essa família? Descansou. E é automático. Está num lugar. Por quê? Porque você acredita que a pessoa que morreu continua existindo. Quem é que plantou isso dentro de nós? Deus. Eclesiastes diz que Deus plantou em nós a eternidade. Agora entenda, dentro desse princípio, nós, seres limitados, nós estamos limitados a tempo. Como é que nós dividimos o tempo? Passado, presente e futuro. Aí Jesus ele vai se declarar como ele se transformou um de nós, o dono do tempo, para nós. E olha o que ele diz, Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é presente, aquele que era passado e aquele que há. Aí olha ele declarando o Todo-Poderoso. Quem está dizendo isso? Jesus. E olha o que ele está declarando. Diz o Senhor Deus. Não existe nada que ele não saiba. E querido, se você disser que Jesus não sabe alguma coisa, você está tirando de Jesus a sua divindade. Ele permanece no controle e ele sabe de tudo. E eu abro um parênteses aqui, porque tem muito áudio aí no WhatsApp sobre Deus, sobre Jesus, sobre profecia, que Jesus está triste, que Jesus está desesperado. Meu irmão, jogue tudo no lixo.
Aonde Jesus está? Calmo, sereno e tranquilo, assentado no seu trono. Porque todas as coisas permanecem no controle dele. Diga a glória ao nome dele. Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos ter entendimento é que muitos pregadores pregam que Jesus só vai voltar quando o último habitante da terra ouvir o evangelho. Quantos já ouviram isso daqui? Aí você pega os dados e nós temos aproximadamente mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Aí você se conforta dizendo, não, Jesus vai demorar muito a voltar, tem mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Irmãos, não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. E olha que eu já estudei isso daqui. A base de todos os pregadores é Mateus 24, 14. 24, 14. Olha o que Jesus disse. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações, então virá o... É só você perguntar para o texto. O arrebatamento, a volta de Jesus é o fim? Sim ou não? Não. Então, quando é que será pregado o evangelho do reino? O evangelho do reino será pregado no período do reino milenial. Aí eu preciso que você entenda que existem 3 evangelhos na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, o evangelho, ide por todo mundo e pregai-o a toda criatura. Existe o evangelho do reino, é todo o mesmo evangelho em tempos diferentes. Mateus 24, 14. Agora, olha o que diz. Irmãos, só quero que você analise, bota aí Apocalipse 14, 6. Se a igreja pregou para todos os habitantes da terra, para Jesus voltar, eu pergunto, por que anjos vão pregar no juízo? Talvez você não sabia, mas está na Bíblia. Olha lá o que está dizendo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então veja que nós temos o evangelho que a igreja prega. Este evangelho aqui será pregado no juízo, e o evangelho de Mateus 24, 14 será pregado no reino milenial. Então, para você entender, se Jesus voltar agora, nós vamos direto para as bodas, para o tribunal de Cristo, para sermos galardoados, recompensados pelas nossas obras. Apocalipse 22, 12, Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. A recompensa pelo nosso trabalho, glória a Deus. Dado do tribunal de Cristo, a igreja vai para as bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento da noiva, a igreja com Jesus. E eu gosto muito de Mateus 8:11, que Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. Se você entendesse isso, você tinha dado um glória a Deus agora. Que eu quero que você imagine que a qualquer momento na eternidade, você vai estar sentado numa mesa. E imagine que talvez do teu lado vai sentar Davi. Aí você vai olhar lá para o outro lado, lá você vai ver Moisés. Aí você vai olhar lá para o outro lado, lá você vai ver Elias. Aí você vai ver Paulo, Pedro, você vai ver. Mas a figura mais importante das bodas é aquele que tem as marcas dos cravos.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Orebacala vastia. Glória a Jesus. E eu vou abrir um parêntese aqui. Que eu não falei de manhã. Nós vamos nos reconhecer no céu, irmão. É a coisa mais absurda você dizer que Deus vai apagar a memória. Você não é um computador que você deleta. Apesar que até o computador, se você deletar, tem como resgatar a... Você sabia que hacker consegue entrar lá e ressuscitar o que foi deletado? Presta atenção. A maior prova que nós vamos nos conhecer no céu é Mateus 17. A transfiguração. Jesus conversou com Moisés e Elias. E Pedro reconheceu. E disse, bom é estarmos nesse lugar. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Aí muita gente diz, mas pastor, se eu não ver meu filho, meu pai, minha mãe lá, o que vai acontecer? Meu irmão, imagine o culto mais abençoado que você participou, que é a presença de Deus. Naquele momento que você está envolvido na presença de Deus, você pensa na tua família? Qual é o único desejo que surge em você? Adorar. E o que você sente aqui na terra não é uma fagulha do que te aguarda na eternidade. Não existe espaço para sofrimento na presença de Deus. Agora entenda, a igreja vai permanecer no céu 7 anos, porque eu particularmente, pastor Carlos, defendo a visão pré-tribulacionista, que a igreja será tirada antes. Então veja bem, 7 anos. Na terra haverá o juízo de Deus, as 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Já está começando o princípio de dores e elas vão se multiplicar daqui para frente. Agora, neste período, no final dele, acontece o Armagedon, do livro que eu falei aqui, ó. E após o Armagedon, todos que aceitaram a marca da besta serão exterminados pela palavra que vai sair da boca de Jesus. O anticristo, que será o líder mundial que se levantará com o falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo. E Jesus vai sentar no trono de Davi em Israel, Apocalipse 20. E ele vai reger todas as nações, povos, línguas, tribos e nações, com vara de ferro. E após o reino milenial, nós chegamos aonde? Repita comigo, no fim. A falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. Aí você vai dizer, pastor, eu não preciso pregar o evangelho. Jesus não pediu para você pegar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o ide é uma ordem imperativa. Jesus ordenou você pregar o evangelho. É por isso que Paulo vai escrever e dizer assim, ai de mim se não anunciar porque me foi o quê? Imposta essa obrigação. E eu vou dizer algo que precisa ser dito. Se você é crente, participa da igreja, não falta culto, é dizimista, e você nunca ganhou uma alma para Jesus, talvez, não estou afirmando, você nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo é apaixonado por almas. E nós estamos terminando o ano e eu faço uma pergunta para você refletir. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Irmãos, a maior missão da igreja é povoar o céu. E nós estamos focados hoje no ter, adquirir, conquistar, mostrar o que temos.
Mas tudo isso, meu irmão, diante da eternidade é só vaidade. Eu costumo dizer que Salomão foi o mais rico do mundo, mais inteligente da sua época, mais sábio. Salomão teve várias mulheres, tudo que você possa imaginar de poder, de dinheiro, Salomão teve. Sabe qual foi o último livro que Salomão escreveu? Eclesiastes. Debaixo do céu, tudo é vaidade. E o que é vaidade? É tudo que é vazio, é tudo que não tem significado. Você compra uma casa hoje, menos de 6 meses você quer quebrar ela todinha. Você compra um carro, em menos de 1 ano você quer trocar. Porque nada te satisfaz. Agora, se Jesus voltar hoje, ou você morrer agora, eu pergunto, o que você vai levar? Jô Soares, com tanto de troféu que ganhou, riqueza, não deixou não tinha nenhum herdeiro para o dinheiro dele. E aí vem a Bíblia em 1 Timóteo 6,7 que diz, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Fica tudo. Os filhos vão se degladiar por causa de herança. Famílias vivem em pé de guerra por causa de um carro, por causa de uma terra, por causa de 1 metro de terra. Eu preguei numa igreja, dizia em Bombinhas, Santa Catarina, uma família dentro da igreja, 20 anos brigado, por causa de 4 metros de terra. De uma herança. Tudo fica. Agora você tem que ter esse entendimento. Quando você morrer, você vai levar 2 coisas para o céu. Primeiro, as suas obras. O que você tem feito pelo reino de Deus. Você vai ser recompensado por isso. Agora olha que coisa tremenda. Se você ganhar uma alma para Jesus, o teu carro fica, tua mansão fica, teus diplomas ficam, tuas joias ficam. Mas se você ganhar uma alma para Ele, essa alma vai habitar do teu lado por toda a eternidade. E o maior investimento que o homem pode fazer, nessa geração e nesse momento que nós estamos vivendo, é em vidas, em almas. Querido, tem muita gente que tem muito e se sente vazio. E eu abro um parênteses aqui, eu vi a história de um bilionário da África. E perguntaram para ele quando foi o momento que ele mais se sentiu feliz. E ele falou, eu pensei que eu seria feliz quando ficasse rico, milionário. E quando eu alcancei meu 1 milhão, eu entendi que não me trouxe felicidade. Aí eu pensei que eu iria ser feliz adquirindo coisas, e comecei a comprar coisas. E eu entendi que isso não me trouxe felicidade. Aí eu coloquei na minha mente, eu vou ser feliz quando eu alcançar $1 bilhão. Ele é um shake de petróleo. Não me trouxe felicidade. E aí ele falou, um dia chegou um amigo meu, e falou, eu estou precisando de 200 cadeiras de roda. Porque existe uma região que as pessoas estão precisando, foram afetadas por uma guerra, nunca ninguém deu assistência e tal. E aí ele falou, vai lá e pede para comprar. Aí o amigo disse para ele, não, eu quero que você vá comigo. E ele falou que o momento mais feliz da existência dele foi vendo as pessoas recebendo uma cadeira de roda. Porque o que adianta você ter, se o que você tem não serve o teu próximo? Isso são princípios. E queridos, é tempo de ganharmos almas e investirmos em almas. E eu quero que você levante a tua mão para o céu, que eu quero profetizar. Que o Senhor vai incendiar a tua alma de amor pelos perdidos. Não seja religioso e fariseu e ataque pedras em pecadores, meu irmão. É tempo de abraçarmos caídos e resgatarmos vidas. O Senhor vai te transformar num agente de povoador do céu. Você vai povoar o céu. O Senhor vai te dar almas. O Senhor vai te dar vidas.
Quem acredita, diga glória ao nome dele. Aleluia. E por último, e eu vou ser breve aqui, muitos acreditam que Jesus só vai voltar depois de um avivamento mundial. Irmãos, biblicamente e profeticamente, a última fase da igreja é Laodiceia. É o sistema religioso que colocou Jesus para fora. E infelizmente, nós estamos vivendo um momento que o sistema religioso, ele está ocultando a verdade da igreja. Você faz campanhas, projetos de vida, tudo focado no quê? Na terra. Você vai viver... Por que a perda de Bolsonaro frustrou os crentes? Por causa dos profetas de Baal. Você vai viver, o Brasil vai prosperar. O Brasil vai viver o melhor tempo da terra. O Brasil vai abastecer o mundo. Você vai comer o melhor dessa terra. E agora, meu irmão? Amanhã é a diplomação de um ladrão. Que para o povo brasileiro roubou, mas fez. Aonde está toda essa profecia? E eu falei de manhã e volto a falar, não coloque o Brasil como igreja. Deus não está satisfeito com o Brasil. O Brasil é um país idólatra. O Brasil é um país da prostituição, ele é reconhecido mundialmente como um prostíbulo. Teve a festa da GK essa semana aí, a farofa, né? Que ela, olha a divulgação, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. E aí, existe pessoas de bem nessa nação? Existe. Só que é um povo idólatra. E aí sabe qual é o defeito? Que a igreja se colocou, pegou o Brasil, pensando que Brasil é igreja. E não tem alinhamento. Meu irmão, o maior sinal de um avivamento, e eu falo que eu tive 2 vezes na frente do presidente. A primeira vez foi bem no início da pandemia, eu falei para o presidente, os pastores estão pregando que é um tempo de paz e prosperidade. E eu falei para ele, é tempo de arrependimento. Na segunda vez, irmãos, que eu tive com o presidente Bolsonaro, foi no dia que ele foi para a Rússia. Tem gravado no meu canal. E eu falei para ele, presidente, sem arrependimento essa nação não vai mudar. E eu falei, nos Estados Unidos existia o Dia Nacional de Oração. Eu falei, proclame o Dia Nacional de Arrependimento. E eu falei, os pastores que estão à tua volta, eles só te paparicam. Eu falei para ele, essa nação precisa se arrepender. Eu não vejo o Brasil arrependido. Não tem alinhamento profético sem arrependimento. Por que houve um abraçar dessa campanha política pela igreja? Me desculpe a sinceridade, a maioria para manter o poder como está. Agora, diante do que está por vir, muitos vão voltar a clamar e se humilhar. E se Deus permitiu isso, é porque Deus quer tratar com o seu povo. E eu vou dizer mais, meu irmão. Lula, John Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, Zelensky, Emmanuel Macron, eles só obedecem o que está escrito nessa palavra. E é por isso a importância de olhar para o mundo pelo Apocalipse. Sabe por quê? Porque todos eles estão, todas as leis e programas feitos pela governança mundial, é para a entrada do anticristo. Então eles estão obedecendo a profecia. E aí, eu vou dizer algo para você. A última fase da igreja é Laodiceia. É uma igreja que colocou o homem como centro e tirou Deus do centro. As mensagens, você vai ser o melhor, você isso, você aquilo. Deus vai abrir a porta, se a porta não abrir, você vai flutuar por cima do mar, mas você vai conquistar. E a igreja brasileira vendeu um céu na terra e não existe vida perfeita na terra.
É engano, é mentira, é mensagem triunfalista, humanista, que você vai isso, você é aquilo, meu irmão. Quem aqui está vivendo 100% economicamente, familiar e saúde? Quem aqui? Não existe vida perfeita na terra. O evangelho não é triunfalismo. Evangelho é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Só que esta geração é vibrada na terra. Se desconecte um pouco, meu irmão, e se ligue ao que é real. E sabe o que é real? É a Nova Jerusalém. O que é real, pastor, é o teu nome escrito no livro da vida. O que é real é a eternidade que foi plantada dentro de você, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Acorda, meu irmão. Aonde que existe vida perfeita, pastor? É na Nova Jerusalém. Lá não haverá dor, enfermidade, crise financeira, não haverá pandemia, não haverá crises. Sabe por quê? Porque lá nós vamos adorar de eternidade a eternidade na presença dEle. Quem acredita nisso, diga glória ao nome de Jesus. Aleluia, pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Aí você pode dizer, mas pastor, se não tiver avivamento, ninguém sobe. Quem fala sempre que já está morto. Meu irmão, existe uma igreja preparada. Deus tem um remanescente que não se prostrou ainda. Existe uma igreja que dorme, uma igreja que está de mão dada com o pecado, a igreja do evangelho da inclusão agora. Que Deus ama a ponto de suportar pecado, isso não é evangelho. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E Jesus foi o maior pregador da história. Por que, pastor, Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu? Porque ele desceu do céu para livrar a minha e a tua alma do fogo do inferno. E me desculpa a sinceridade, nenhum sodomita e afeminado, está na palavra, entrará no reino de Deus. Deus ama esse pecador, ama, mas ele jamais vai compactuar com a sua escolha de fazer o que desagrada a Deus. É amado do céu, é amado, mas sem abandonar pecado, meu irmão. Sem nascer de novo, não entra no reino de Deus. Tem que abandonar o pecado. E a igreja desse dia trocou a palavra pecado por fraqueza. É forte o que eu estou dizendo aqui, mas é uma realidade. Nós temos que abraçar, amar, cuidar, tem. Mas nós temos que dizer, a prática é errada. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Existe uma igreja totalmente dominada por uma mente mundana e carnal. Mas a igreja de Cristo é uma igreja, a igreja, a noiva de Jesus, ela é adornada, ataviada, embelezada. Ela tem vestes brancas e ela está cheia de azeite. Ela não se prostra diante dessa situação. A igreja de Cristo, ela não vai se preparar, ela está pronta. Quem faz parte dessa igreja, levanta a mão e dá glória ao noivo. Arabacan Juremaia. Agora presta atenção, irmãos, eu vou mostrar, coloca as imagens. E o que eu vou mostrar para você aqui é uma realidade que nós estamos vivendo. Olha só, isso daqui é o relógio do Apocalipse. Quantos aqui já ouviram falar
que existe um relógio do Apocalipse na ONU, né? Um relógio do Apocalipse. Olha só, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU lançou o relógio do Apocalipse. Quando o relógio do Apocalipse foi lançado, nós estávamos a 18 minutos da meia-noite. Quando esse relógio, segundo a ONU, chegar à meia-noite, nós chegamos no Apocalipse. Quando Donald Trump assumiu o governo americano, nós estávamos a 3 minutos do Apocalipse. Quando John Biden assumiu, e agora desde a entrada de John Biden, nós estamos a 100 segundos do Apocalipse. Todo final de janeiro e início de fevereiro, o relógio do Apocalipse se movimenta. Quem é que movimenta esse relógio? Cientistas. E o que movimenta esse relógio? Guerra e aquecimento global. E sabe o que me choca quando eu estudo isso daqui? É que a comunidade científica, que mais de 95% deles são o quê? Ateus. Eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. E a igreja que tem um livro sobre o Apocalipse não quer acreditar que a profecia está se cumprindo. Irmãos, para quem gosta de ciência, estude sobre Stephen Hawking e a sua tese dos 8 bilhões de pessoas. Stephen Hawking é aquele cientista que vivia na cadeira de roda com o microfoninho, que morreu. Ele fez o colapso de 8 bilhões de pessoas, e no mês de agosto nós chegamos a 8, não tem água, não tem energia, e não tem comida para 8 bilhões de pessoas. O mundo vai colapsar. E eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. Passa a imagem. Isso aqui é o bunker da Noruega. Pode passar a imagem, é o bunker. Quem criou esse bunker aqui foi Bill Gates. O curioso cofre do quê? Fim do mundo. Isso aqui tem matéria da Globo, da Record, tem um monte de matéria sobre isso. Todas as sementes do mundo estão nesse bunker. E sabe por que Bill Gates armazenou todas as sementes do mundo nesse lugar? Porque ele acredita no Apocalipse. E uma das metas de Bill Gates, ele está com uma ideia maluca de escurecer o sol para parar o aquecimento global. Você tem noção disso? E é o mesmo que escreveu um livro que a próxima pandemia vai ser pior do que nós já passamos. Agora veja, ele criou um lugar de 6 bilhões de dólares para armazenar todas as sementes de frutos, flores, tudo que você possa imaginar que tem semente, está nesse lugar. Porque eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. Pode passar. Pode passar. Elon Musk é o segundo homem mais rico da Terra, né? Ele perdeu o posto ontem, de primeiro. Ele tem um plano de levar 1 milhão de pessoas para Marte. Mas sabe qual é o problema disso aqui? É que ninguém vai chamar ele de teórico da conspiração. Mas por que ele quer povoar Marte? Porque ele acredita que no futuro essa terra estará inabitável. Ele acredita no Apocalipse. E ele acredita a tal ponto, meu irmão, de vender todas as suas propriedades e morar numa casa de 42 metros quadrados. E de viver como um pobre. Pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Elon Musk vive como um pobre. Por quê? Porque a mente dele está focada num projeto. Que ele se desligou da matéria, dizendo, eu não quero nem saber. Eu tenho tecnologia, tenho dinheiro, mas eu vou povoar Marte. Porque eu acredito no Apocalipse. Isso aqui é a mensagem que eles estão dizendo. Pode passar a matéria. Essa matéria aqui é de menos de 15 dias. É do dia 1º.
Elon Musk quer implantar chips cerebrais em humanos dentro de 6 meses. Meu irmão, a Neuralink, se você vê a inteligência artificial, eu falei, alguém aqui já utilizou a inteligência artificial de Elon Musk? O Google foi para o espaço. Você chega para a inteligência artificial de Elon Musk que ele criou agora e diga, eu quero um texto com tal palavra. Se você fizer isso no Google, ele não vai dar. Na inteligência dele vem tudo. Eu quero uma música com tal estrofe. A inteligência artificial vai dar. Eu quero uma foto com um apocalipse na Síria, com um vidro quebrado, quero vulcões entrando em erupção na imagem. A inteligência artificial dele vai dar. Agora, veja bem, por que um chip cerebral? Ah, porque vai levantar paralíticos, pessoas tetraplégicas, não sei o quê. Não, meu irmão, é controle mental. Alguém aqui assistiu o Dilema das Redes, da Netflix? As redes sociais, elas controlam 2 bilhões de pessoas. O que a pessoa veste, o que a pessoa come, o seu comportamento já é dito. Você é um cérebro que recebe comando, sim ou não? Quanto mais tempo você ficar, mais você vai ser controlado. É por isso que as mulheres agora estão fazendo cirurgia dos filtros do Instagram. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Instagram ele só mostra mulheres perfeitas. Agora, veja bem, se eles já controlam 2 bilhões de pessoas com apenas o celular, imagine com um chip implantado no cérebro conectado à internet. Eles podem deletar a memória e colocar a memória. E isso já está em pleno andamento. Isso aqui tem a ver com a velocidade da informação. E segundo o próprio Bill Gates, meu irmão, dentro de pouco tempo, se nós não tivermos conectado à internet, nós não vamos conseguir acompanhar a humanidade. Porque a inteligência artificial, ela ganhou um nível de ter sentimento agora. Então, tudo que você quer, a inteligência artificial, ela te dá pronto. Então, se você não tiver conectado à IA, você não vai conseguir sobreviver no futuro. E já parece que filme de ficção científica que está se transformando numa realidade. Pode passar a imagem. Agora, olha só, Brasil, 2023. Começa o Real Digital e o projeto de Paulo Guedes e presidente do Banco Central. Todo o dinheiro do Brasil vai ser recolhido. Sistema de controle totalitário. Nós não teremos mais dinheiro em espécie. Vai ser tudo guardado, queimado, e todo o sistema mundial, o Brasil está entrando no sistema mundial, vai ser digital. Lembra do que eu falei lá no começo, do controle totalitário? O que vai acontecer aqui, irmãos? Tudo que nós fizermos na internet, tudo, através de dinheiro, vai ser controlado pelo sistema do governo. O que você come, quantos litros de gasolina você coloca no carro, quanto você gasta de energia, quanto você gasta de água, quanto você gasta, e existirá um filtro e um controle sobre tudo que você faz. Isso daqui já é uma realidade na China. O Brasil será o reflexo do que está acontecendo na China. Como qualquer nação do mundo, eles querem controlar tudo que os homens querem fazer. Pode passar. Agora, olha só. Existe um slogan do Fórum Mundial Econômico. Se nós controlarmos comida, nós controlamos pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. Se nós controlarmos dinheiro, nós vamos controlar o mundo. Quais as maiores crises que nós estamos vivendo agora? Energética, de abastecimento de alimento e financeira. E o ano de 2023 é o ano da crise. E na pandemia, olha o que os Estados Unidos fez, imprimiu mais dólares em um mês do que nos últimos 200 anos. Sabe por que a inflação está alta? Sabe por que os juros lá fora estão nas alturas? É proposital. Por quê? Porque quando qualquer banco
principalmente os Estados Unidos, imprime nota, quem é que paga essas notas? Quem é que paga? É o povo. Agora imagine que John Biden, do nada, ele imprime mais dólares na América do que os últimos 200 anos. Você tem noção do que foi feito? E isso é uma prova clara que o mundo vai colapsar em 2023. Pode passar a imagem. Olha só o que a Georgieva falou, presidenta do FMI. 1/3 do planeta entrará em recessão em 2023, diz diretora do FMI. 2 bilhões e 600 milhões de pessoas entrarão em recessão. Você sabe o que é recessão? É desemprego em massa, inflação nas alturas, o preço de tudo aumentando e juros nas alturas, para conter a inflação. Quem aqui ouviu falar da FTX, a corretora de criptomoedas que quebrou nos Estados Unidos? Quem me acompanha na internet, eu falei isso aqui, ó, sabe o que vai acontecer? Pessoas dormirão milionárias e vão acordar pobres. A FTX quebrou. Só a Gisele Bündchen perdeu 650 milhões de dólares. Foi uma multidão de pessoas que acordaram pobre. Só que o que a FTX fez, quebrando, é só a pontinha do iceberg do que vai acontecer em 2023. Você sabe por que Elon Musk comprou o Twitter e tirou o Twitter das bolsas de valores? Porque muitas pessoas que mexem em mercado estão tirando as suas cotas das bolsas, porque entende que o mundo vai colapsar. O Facebook mandou 11 mil funcionários embora. A Amazon também mandou uma multidão de funcionários embora. Sabe por quê? Porque os bilionários e milionários sabem que 2023 vai ser um ano negro. E este programa de colapso financeiro é para aumentar a desigualdade social e para que haja, então, um controle maior sobre a população. O Brasil não está fora dessa realidade. E com o governo que entrou, então, isso daqui vai acelerar em 100 por hora. Eu digo para vocês, irmãos, tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Talvez você diga, pastor, por que eu não vejo tudo isso? Porque muitas das vezes você está no TikTok dando risada. Porque você passa muitas das vezes 1 hora no Instagram vendo stories de todo mundo. E você não quer acreditar que o apocalipse está acontecendo. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta enquanto é dia, porque as dores irão se multiplicar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele ainda está perto. Quem acredita, diga glória ao nome de Jesus. Pode passar. Essa aqui foi ontem, ó. OMS antecipa a chegada de uma recessão global numa altura de policrise. E ela fala, por causa da crise energética, crise alimentar, aquecimento global, pelo aumento do preço da energia e dos alimentos, os efeitos adversos e as alterações climáticas. Já chegou, meu irmão. É que o Brasil foi totalmente blindado. Só que a Europa está colapsando. Os Estados Unidos estão numa hiperinflação. E isso é mundialmente, para que um novo sistema seja implantado. Pode passar a imagem. Olha só, irmãos. Tem uma imagem antes dessa aqui. Olha aí. John Biden diz que a ameaça nuclear russa coloca o mundo em risco apocalíptico. Pode passar a imagem. Satanás 2. Esse é um missinho do o brinquedo de Vladimir Putin. Entenda o poder do novo míssil nuclear de Vladimir Putin. Só esse míssil aqui, ó, ele tem poder de destruir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro junto.
Um míssil. 4 mísseis desse destrói os Estados Unidos inteiro. E nós estamos numa ameaça nuclear. Irmãos, prestem atenção. A China vai invadir Taiwan. Eles já declararam, é uma questão de tempo. Se a China invadir Taiwan, imagine o impacto na tecnologia. O mundo é escravo dos microchips, né? Nanochip, tudo que possa imaginar de chip vem de Taiwan. E para a China tomar o poder dessa nova governança mundial, sem Taiwan, não consegue. Então é uma questão de tempo para isso acontecer. A Rússia está diante da Ucrânia. Nós estamos vendo vários conflitos entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e os Estados Unidos. E para acontecer um ataque nuclear, é Deus que está segurando todas essas coisas. Agora veja que desde fevereiro a Rússia está na Ucrânia. Parecia que ia demorar tanto. Agora olha o quanto que as coisas foram prejudicadas mundialmente com isso. E aí se eu chegar aqui para você dizer que foi proposital, você vai dizer que eu sou louco. Mas meus irmãos, nós estamos diante de um governo se levantando. E existe um grupo que programa todas essas coisas, chamado Clube Bilderberg, Clube de Roma, Fórum Mundial Econômico, que se você pesquisar, está lá. Está tudo na internet para você pesquisar as reuniões, os projetos, tudo o que eles fazem. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é para um sistema se levantar, que é o sistema do anticristo. Pode passar a imagem? Pode passar a imagem? Olha só, bilionários se preparam para o fim da civilização. Irmãos, passa a imagem da Forbes aqui. Pode passar. Procura por bunkers de luxo cresce 2.000% após a pandemia. Os bilionários e milionários estão comprando refúgios apocalípticos. Sabe por quê? Porque eles acreditam que o apocalipse vai acontecer. E pode passar a última imagem. Isso daqui é desse ano. Israel prepara a construção de uma estação de trem com uma pista de avião que levará 70 nações para o terceiro templo. E eu concluo aqui dizendo, irmãos, imagine que o mundo está entrando numa crise, num colapso, e a própria humanidade vai clamar por um Salvador. Nós precisamos de um líder mundial que nos socorra. Nós precisamos de um líder mundial que coloque a casa em ordem. Você sabe quem será esse líder mundial? Que vai vir já com uma única moeda, um único governo e uma única religião? O anticristo. Tudo está sendo preparado diante dos nossos. E aí Israel já está se preparando para a construção do terceiro templo que será usado pelo anticristo. E já está se preparando para receber as nações para adorar esse líder mundial. A profecia está se cumprindo. E eu gostaria, querido, que você ficasse em pé nesse momento. Repita comigo, tudo que o pastor Carlos falou é a pontinha de um iceberg. Se você estudar sobre o que está acontecendo, você vai entender, meu irmão, que o mundo caminha para a ira de Deus, mas que a igreja do Senhor, ela vai ouvir o soar da trombeta. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu prego para a igreja que não vai provar a morte. Eu repito, muitos de nós aqui não vamos descer uma sepultura, mas assim como Elias foi levado ao céu num redemoinho, assim como Enoque foi transladado vivo, a qualquer momento milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações
desaparecerão do planeta Terra. Jesus vai voltar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus vai voltar. E eu quero dizer, querido, repita comigo para nós orar. Diga assim comigo: Noé não ganhou o mundo todo, mas a família dele foi salva. Querido, foque na sua família. Atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Coloque o teu altar em ordem, porque Ele vai voltar. Nós somos a geração do fim. E aí, quando eu digo fim, é o limite da era da graça para o início da ira de Deus. A porta da graça vai se fechar, meu querido. As dores irão se multiplicar sobre a terra. Mas a igreja está debaixo de uma palavra, Apocalipse 3:10. Assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo o mundo. Eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e entra no céu pela porta da graça. Eu quero orar por você, pecador e pródigo que está aqui. Volte para Jesus agora. Eu quero me sentar nas boldas do Cordeiro do teu lado. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu quero orar pela tua vida aqui agora. Volte hoje. O Pai está te aguardando de braços abertos. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Eu gostaria que você saísse da onde você está e viesse aqui à frente. Eu quero orar pela tua alma agora. Jesus está te chamando nessa noite. E Ele está te dizendo: eu não te quero por momentos na minha presença. Eu te quero por toda eternidade na minha presença. Eu te amo tanto que eu preferi morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Jesus está te dizendo: filho pródigo, alma cansada, eu não abro mão da tua alma. Eu te quero na minha presença, porque eu sei o preço que eu paguei para te ter. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Corra para o altar. O céu quer te abraçar, glória a Deus. Se tiver alguém do teu lado, convide essa pessoa. Queridos, eu quero orar pela tua família agora. E eu quero profetizar libertação e salvação sobre famílias inteiras nesse lugar. E eu gostaria de te convidar para vir para o altar representar a tua família. A tua família é um projeto de Deus. E a tua família vai entrar na arca. A tua família será salva. Quem quer vir aqui agora? Vem, eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. O teu casamento não é um projeto falido.
O teu casamento é um projeto do céu. Você não criou filhos para o mundo. Os teus filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. A tua família vai ser alvo de milagres. Eu falei de manhã e falo, irmão, faça culto doméstico. Desligue computador, celular. Atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Irmãos, eu gostaria de fazer duas coisas com vocês agora. Feche seus olhos. Eu quero te desafiar a aceitar Jesus de novo. Pastor, mas isso é heresia. Paulo disse em Gálatas 4,19: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. E hoje é uma noite de você renovar a tua aliança com o céu, de você abrir mão da tua vontade para se submeter à vontade dele novamente. Eu gostaria que todos vocês repetissem comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, e que a presença do teu Espírito e a alegria da tua salvação venha reinar em mim. Diga: Jesus, me perdoa de todos os meus pecados, troca as minhas vestes, lava-me no teu sangue. Amém. Glória a Deus. Agora, querido, levanta a mão para o céu, a mão direita, a mão esquerda, e diga comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Diga a primeira vez: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar um grito da alma. Existe um peso espiritual. A tua carne não quer a glória de Deus, meu irmão. Mas você vai romper esse silêncio com a sala do trono agora. E eu quero te dizer que eu quero que você tenha uma sensação de liberdade. Eu fui buscar um preso, 6 anos e 2 meses preso, o Márcio. E quando esse preso entrou no meu carro, eu quero que você tenha essa sensação. Ele batia no painel do meu carro e gritava: eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Aí eu olhei para ele e ele disse: não liga não, pastor, eu não podia gritar na prisão, mas agora eu estou livre. O Senhor quer quebrar os cativeiros da tua alma. O Senhor quer que você saia daqui hoje, da Lagoinha Guarulhos, livre. Livre de toda condenação, livre de todo juízo. Então você vai dar o grito da alma. E depois, meu irmão, eu gostaria que você não batesse palma. Você só vai dar glória. E enquanto o ministério de louvor louvar, eu vou profetizar sobre a sua vida. Dê o grito da alma agora. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Poder, receba poder.
Espírito de Deus, vem sobre a tua noiva, atavia a tua noiva, embeleza a tua noiva. O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espírito, o dom de curar, o dom de maravilhas, o dom da fé. Enche a tua igreja de poder. Receba poder para expelir demônios, receba poder para curar enfermos em nome de Jesus. Receba poder do alto agora. Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja. O dom da profecia, o dom de interpretar línguas, o dom de línguas e variedades de línguas. Fale o idioma do céu agora. Os demônios não entendem essa língua estranha. Essa língua estranha que você ora é você e o trono e você. Seja revestido de poder. Fale línguas que você nunca falou. Cante cânticos espirituais. Você está livre, canta um cântico novo. Canta cânticos espirituais. Tenha experiência com a sala do trono. Seja revestido, seja revestida, seja batizado, seja cheio do Espírito agora. Porque Ele batiza com fogo, Ele batiza com Espírito Santo, Ele batiza com Espírito Santo. Seja imergido agora. Não tenha medo de falar essa língua que está vindo na sua mente. Abra a boca e fala, abra a boca e fala. Você é cidadão do céu, você é cidadão do céu. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você não pertence à terra, você pertence à Nova Jerusalém. Você foi comprado com sangue, você foi lavado com sangue. O céu te pertence por herança. Seja cheio do céu agora, seja cheio do céu agora. Tem mistérios de Deus descendo na terra. Tem mistérios de Deus descendo na terra. Seja cheio, 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 cheio de poder agora. Não tenha vergonha de adorar. Não tenha vergonha de adorar. Não tenha medo de fazer o que Deus está te mandando. Deixa o Espírito de tomar. Aonde há o Espírito, a liberdade. 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 Eu profetizo, Satanás, essa família não te pertence. Este casamento não te pertence. Essas almas não te pertencem. Tira a tua pata suja de dentro dessa casa agora. Eu estou te dando uma ordem, Satanás. Sai, saia, sai, 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 sai. Em nome de Jesus, despedaça o jugo, Senhor. Pela unção, pela unção, quebra, despedaça toda opressão agora. Cheios, 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 cheios. É o céu se reconciliando com a terra. É o céu se reconciliando com a terra. Deixa Deus te tomar. Oh Espírito, em breve Jesus do céu vai aparecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Livre pode adorar, livre pode falar em mistério, livre pode
pode pregar, livre pode ganhar alma, livre pode profetizar, livre pode libertar cativos, livre pode libertar cativos, livre pode libertar cativos. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural por esses dias. Deus vai tomar a tua boca, aonde você colocar a planta do teu pé, o céu vai se manifestar na terra, o céu vai se manifestar na terra. Você vai ser o ponto de contato, você vai levar o céu às pessoas, o céu vai se conectar à terra através da tua vida. Receba autoridade e poder agora. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja tem como dar uma baixadinha? A última coisa que eu vou pedir para você: abrace alguém aí atrás também, ou dê a mão para alguém e ore por alguém agora. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Abrace alguém agora, abrace. Abrace alguém agora, abrace. Em nome de Jesus. Seja a boca de Deus. Senhor, eu profetizo um tempo novo na vida desse jovem. Eu profetizo, Senhor, que aquilo que o Senhor sonhou para a vida dele vai ser realizado na terra. Era bacana, remanahastia. Era bacana, remaia. Chabacando, remaia. Urabacando, remaia. Era bacana, remaia. Seja a boca de Deus na terra agora. Seja a boca de Deus na terra agora. Seja a boca de Deus na terra agora. Espírito de Deus. Oh, meu irmão, tem tanto mistério de Deus aqui. Enfermidade saia desses corpos agora. Nós estamos debaixo de uma atmosfera de sobrenatural. Tenha visões, tenha revelações. Orebacando, terabacando, revastia. Shebiacando, remanahastia. Erabacando, revaia, kel e jovederia. Urabacando, remanahastia. Reminde que vedere vasture, manakeve, catachubike. Arabacando, remanahastia. Reveste teu povo, Senhor. Reveste teu povo, Senhor. Aleluia. 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 Mais noite ali. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não tenha medo de entrar nessa atmosfera. Não tenha medo de entrar nessa atmosfera. Orebaia kel e joventeria. Terá que menderebe dar a vastia. Tem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Tem filhos sendo renovados, revestidos, revestidas. Você vai caminhar. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecer na terra. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecer na terra. É os últimos instantes da igreja. Deus vai te tomar. Deus vai te usar. O propósito de Deus vai se cumprir. Pericala. Será que mendira vastia? Aleluia. Aleluia. Irmão, deixa Deus te usar. Se Ele está mandando você abraçar alguém, abrace. Se Ele está mandando você orar por alguém, ore. Era bacana, Oremaia. Oh, rebasterebaia, cauitovia. Urabacando, Oremaia. Era bacana, Orevastia. Agora todos levantam as duas mãos para o céu. Irmão, não é porque o pastor Carlos está pregando, mas a igreja Lagoinha de Guarulhos vai viver um tempo de sobrenatural.
Você sabe o que é sobrenatural? É tudo aquilo que sai da linha humana. É tudo aquilo que a ciência não explica, que o homem não explica. Essa casa se tornará um contato com coisas espirituais. E quem Deus vai usar, pastor? Não é o pastor Marco. Deus vai usar você. Deus vai começar a te usar. O pastor vai conduzir e o Espírito vai te tomar. Não tenha medo a partir de hoje de colocar a mão sobre cancerosos e profetizar a cura. Aonde você colocar a planta do teu pé, é capaz que pessoas comecem a cair endemoniadas, porque você está carregando a glória de Deus. Prepare-se para profetizar milagres em terra seca e ver a terra seca produzir. O meu espírito tem esse entendimento de algo muito grande vindo sobre este lugar. Dê uma salva de palmas para Jesus, você que pode. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.